Oi pessoal, no Mundo UFG de hoje vamos falar sobre o Festival Palhaçada, que retorna ao cenário cultural de Goiânia depois de um hiato aí, né, de 8 anos. Quem está aqui comigo hoje, gente, é o Marcelo Marques, que é ator, palhaço, professor de teatro e circo, e vai se apresentar no festival. Ele se descreve como um homem negro, careca, com cavanhaque baixo e levemente grisalho. Que bom tê-lo aqui para a gente falar sobre um festival que movimenta realmente, né, esse cenário da palhaçaria, um estudo tão específico, uma máscara tão pequena, mas que traz um brilho tão grande para quem está assistindo. Conta pra gente como vai ser o Palhaçada depois de 8 anos fora do cenário. Então, pra gente está sendo uma graça, um orgulho, né? O Murilo Garcês, que é o produtor do Festival Palhaçada, ele que pensa e organiza o festival, ele está retrazendo, né? Trazendo novamente esta palhaçaria com vários artistas. E aí nós temos artistas que vêm da Paraíba, como o Palhaço Chuchu, tem o Francisco Gomide, que é da família Mamulengo, uma família tradicional de circo, já super rodada, que vem de Juazeiro do Norte. Temos os espetáculos locais daqui de Goiânia, temos espetáculos de Anápolis e estamos vindo com, como você disse, com esse detalhe, né? Com essa pequena máscara, que é a máscara do palhaço. E o palhaço, ele tem o dever de fazer rir, mas de um jeito que é muito interessante, porque o palhaço é aquele que faz você rir de si mesmo. As pessoas riem porque elas se identificam com os erros do palhaço. O palhaço é aquele que entende que por mais que a gente queira fazer certo, a gente vai errar em algum momento, só que ele aceita o erro. Ele vive a partir do erro e faz do erro uma graça. E isso torna a nossa vida mais leve. E todo bom palhaço é aquele que se compreende nos seus próprios erros. Então o Festival Palhaçada ele vai trazendo isso para crianças pequenas, para médios, para adultos e para velhos poderem vir se divertir enquanto vê o palhaço. Tem muita gente que às vezes tem uma birra do palhaço por conta justamente dessa crítica. Mas antigamente se pesava muito em questões preconceituosas mesmo, né, Marcelo? Isso mudou dentro desse cenário? Sim, mudou muito. Você tem que pensar que a construção da imagem do palhaço, ela também é uma construção dessa elaboração cultural que a gente tem. Então, os palhaços na época de Renato Aragão, Zacarias, Didi, Mussum, era um outro contexto histórico que a gente vivia, com todos os problemas que aquilo tem. E entender que aquilo está localizado naquele tempo, que aquela forma de fazer o palhaço não se encaixa hoje. E hoje os palhaços estão fazendo graça com outras coisas. Então tem um outro lugar, um outro olhar nessa palhaçaria. E isso você vai refletir nesses palhaços contemporâneos, que são os que estão vindo agora para o Palhaçada. Uma ótima oportunidade, inclusive, como você disse, palhaços que são referências nesse cenário da palhaçaria. Uma arte que de fato, é muito diferente do teatro convencional, né? Sim, o palhaço ele vive o personagem de uma forma totalmente diferente do ator, né? Eu, por acaso, sou ator e sou palhaço, e aí são duas coisas, né? O Mocotó, que é o palhaço que eu encarno, que eu interpreto, ele é uma parte do meu ser. Ele sou eu em vários aspectos, em que a gente bota uma grande lente de aumento nisso, e a partir dessa grande lente de aumento, dessa grande caricatura, que sou eu mesmo, é que vai fazer a graça. Porque no momento em que você se identifica com as minhas besteiras, é o momento que você vai rir. E como que as pessoas podem, então, adquirir os ingressos? Então, a maravilha é que os ingressos já estão disponíveis, pode entrar lá no Instagram do Festival Palhaçada, sem ser cedilha, né? Você entra no Instagram, os ingressos são todos gratuitos, essa é uma grande maravilha, inclusive essa maravilha faz parte dessa parceria com o CCUFG. E a gente está solicitando que as pessoas contribuam com um item de higiene pessoal, porque esses itens vão ser doados para as pessoas que estão precisando. Você fala dessa parceria com o Centro Cultural UFG, que inclusive é um mantenedor da cultura assim, aqui no estado, né? A gente sabe que possibilita que muitos espetáculos, festivais, inclusive como Palhaçada, possa acontecer. Essa parceria é fundamental. Primeiro, tem uma casa de espetáculo, uma casa de apresentação tão bem conservada, tão bem cuidada quanto é o CCUFG. Isso já é um ponto importante, que a gente entra lá, a gente sabe que você vai ter uma boa acústica, um bom equipamento, técnicos responsáveis e qualificados para fazer um excelente trabalho. A segunda coisa é essa possibilidade de fornecer para a plateia, fornecer para quem está assistindo espetáculos gratuitos. Então, essa troca
que o CCUFG ele não cobra de quem está indo lá apresentar, ele não cobra uma taxa. Por exemplo, se eu entro no Teatro Goiânia, eu tenho que pagar uma taxa para o teatro para poder apresentar o meu espetáculo lá dentro. O CCUFG não faz essa cobrança e isso faz com que torne popular e torne flexível e a possibilidade da gente apresentar para a plateia um espetáculo que é gratuito para o máximo de pessoas possíveis. Agora, mais informações vocês podem adquirir, inclusive, lá por meio do Instagram, né? Como o Marcelo estava explicando para vocês, Festival Palhaçada Sem Cedilha, todas as outras informações estão lá, mas eu ainda quero saber de você. Existe uma diferença entre o palhaço clown e outros tipos de palhaço? Ou o palhaço sempre vai ser clown? Não, aí é uma outra configuração, a gente vai entrar numa discussão que ela é ampla, tem gente que não concorda comigo, inclusive alguns palhaços, mas em algum momento tentaram separar aquele palhaço do circo tradicional, da lona, dos palhaços que estavam indo fazer formação fora do Brasil. Uhum. E aí pegaram, e esses palhaços que fizeram formação fora do Brasil e voltaram para o Brasil, começaram a chamar a arte deles de clown. Só que se você sai daqui e vai para um país de língua inglesa, não tem dois nomes para palhaço. É clown e pronto. Então, nós aqui no Brasil, e a maioria dos palhaços que eu conheço, falam assim, nós somos palhaços. Essa história de clown é um estrangeirismo desnecessário e uma tentativa de diminuir esta classe de palhaço, que é um palhaço de lona, de dentro do circo, que não foi estudar fora. Mas que eles têm uma qualidade enorme na palhaçaria, eles que trouxeram e mantiveram a história da palhaçaria no Brasil, e a gente não pode diminuir eles. Então eu sou palhaço, eu não sou clown, e só defendo que assim, não chamo nenhum outro palhaço de clown, porque eu estou no Brasil, minha língua é a língua portuguesa, e eu vou chamar palhaço de palhaço, eu não vou chamar com um nome estrangeiro, porque ele foi estudar ali fora. Para que complicar, né? Para que complicar se a gente pode facilitar. Inclusive, você tem um espetáculo no dia 29, às 8 horas. Todos os espetáculos são sempre às 8 horas. O festival ele começa no dia 28 e vai até o dia 1º. No Mocotó Ó, é um espetáculo que é o meu espetáculo, que esse palhaço chega ele entra no camarim do mágico do circo, o mágico do circo não está lá e ele começa a mexer nas coisas do mágico. E aí vem todas as trapalhadas que um bom palhaço pode fazer com aquele mundo da magia. Então, o Mocotó acontece no dia 29, às 8 horas, lá no CCUFG. Temos também outros palhaços goianos, como o Bolacha, né? Bolacha vem com a família Santiago. Vem de Anápolis também, o pessoal da Boca do Lixo. Boca do Lixo é a família? Boca do Lixo também é uma família. Uhum. Também é uma família e são maravilhosos ali de Anápolis. Temos uns coletivos daqui de Goiânia que vão se apresentar, que se organizaram e vão fazer uma apresentação coletiva. E como eu já disse, tem o Francisco Gomide de Juazeiro e o palhaço Chuchu, fantástico, que é um grande mestre. Luiz Carlos Vasconcelos é uma pessoa que vocês valem muito a pena assistir. A maioria dos palhaços brasileiros, de alguma forma, se inspiraram ou fizeram alguma formação com o Chuchu. Chuchu é uma referência pra gente. Que bacana. Quero aqui então agradecer ao Marcelo Marques, ator, palhaço e professor de teatro e circo. Veio aqui trazer todas essas informações sobre o Festival Palhaçada, que acontece aí então entre os dias... Do dia 28 ao dia 1º. Dia 28 a 1º. Agora. Vocês podem então entrar mais uma vez, como eu disse para vocês, lá no @ né? Festival Palhaçada Sem Cedilha, do jeito que aparece aí embaixo para vocês. Pegarem todas as informações, garanta seu ingresso, compareça, porque de fato é proporção de cultura, né? Você ter cultura aí à sua disposição num local, num centro cultural de teatro, de eventos, o Centro Cultural UFG, em que fica tão bem localizado, de tão fácil acesso, ali na Praça Universitária. Então, é uma grande oportunidade. Marcelo, muito obrigado. Prazer recebê-lo aqui mais uma vez. Prazer voltar. E o dia do seu espetáculo, estou lá, hein? Estou te aguardando. Valeu.